Semente na área aqui. Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Então, muito boa noite. Começando mais um EP aqui para vocês em SP. Eu tô sentindo que a minha câmera está um pouco... Parece que eu tô meio corpo aqui. Pera aí. Você sabe que aqui faz ao vivo, aqui é na hora, né? Que a gente arruma as paradas. Acho que agora já deu uma melhorada, papai. Já deu uma melhorada. Então é isso. Olha aí, ó. O convidado fez até o sinal aqui pra mim que tá ok. Da hora. Agora ficou melhor. Tava muito pra baixo. Meio corpo. Parece a foto de 3x4, gente. Dando aqueles recados rapidinho. Se inscreva no nosso canal. Beleza? Se inscreva no canal aqui do Black. Cafufo do Black. Toca no sininho para receber as notificações. Dedo no like aí para ajudar. Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo, tá bom? Para dar essa moral pra gente também. Quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, na descrição tá lá. Só entrar, quem quiser participar, de vez em quando eu apareço lá, pra gente trocar umas ideias, beleza? E quem quiser se tornar membro do canal, por favor, é apenas R$ 4,99 por mês. Torne membros e membros vão ter algumas coisas bem legais. Certo? Bem legais. Outra coisa, está passando nossa live lá no Face. Agora está passando nossa live no Face e na Twitch. Vai lá, gente. Se inscreva, segue a gente lá no Face e segue a gente também na Twitch. Para dar aquela moral. E segue a gente no Insta. Beleza? Rapidinho. Falar dos nossos patrocinadores aqui, beleza? Falar aqui do mapa astral do Otávio Leal. Então, você que tem vontade de fazer seu mapa astral, para ter ali uma intuição, quer ter um direcionamento, faça seu mapa astral com o Otávio Leal, que aí você vai ter uma direção aí sobre família, trabalho, que mais que a gente pode dizer aí? Tudo que for da sua vida, que às vezes você tem uma dúvida, né? Tá ali em dúvida. No mapa astral você pode tirar várias dúvidas. Eu fiz o meu mapa astral e achei bem bacana, achei bem próximo do que fazia sentido para mim, né? É um direcionamento, né? Não é a maior verdade. É um direcionamento, mas ajuda bastante, tá? Então, quem quiser fazer um mapa astral com o Otávio Leal, o mapa astral ele manda ali todo o gráfico para você e também um áudio aí com mais de 2h30 de áudio. O Otávio Leal que tem mais de 33 anos de mapa astral. Beleza? É isso. E vamos falar da nossa outra parceira aqui, ó, Loja Bruxarina, que eu já falei aqui, toda vez eu falo da Bruxarina, que tem uns produtos maravilhosos aí, né? Que são velas personalizadas para você. Velas aromáticas que tem. Eu vou até pegar aqui, ó. Já tô com uma na mão aqui. Velinha aqui, ó. Essa é uma velinha é uma latinha e ela vem com um cheiro bem gostoso, né? Temos essa vela. Temos a vela de copo, que é um copinho, beleza? Com um cheiro também. Esse é um outro cheiro, gostoso também. Então são velas aromáticas para dar um clima maravilhoso aí numa decoração, na sua casa, no que você quer fazer.
Quem quiser adquirir essa vela, é só entrar lá no Instagram da Bruxarina, @Bruxarina, beleza? Ou no número 994259059, beleza? E quem for compor o Cafofo tem 10% de desconto, beleza? É isso aí. Então, maravilha, dando um salve rapidinho pra galera. Já tem uma galera nervosa aí, já tá todo mundo aí em prontidão, dá um grande beijo para todos que estão aí, meus moderadores, Humberto, Nath, Rose e a Claudinha, que hoje ela não vai poder entrar, tá bom? Mandar um salve aí para a galera que tá aí, Bernadette, a Marcinha, Roseni, Moisés, a Bia, quem mais tá aí? O grande Vanderlei, nosso membro, grande Edson, nosso membro, torne-se membro igual a ele, gente. Que mais? A Miriam, toda uma galera aí, a Kátia, Inacia, é isso? Inacia? Tem uma galera braba aí. A Interaprendiz tá aí também, bacana. Tem a Shanaina. Falei certo? Se não falei, desculpe. Juju, é isso. A Juju está aí, Reino Vegetal, tá todo mundo aí. Kátia Portes, obrigado pela presença de todos. E nosso convidado especial. Vamos falar um pouco de filosofia, com espiritualidade, com outros assuntos bacanas. O grande Josian vai vir aqui para bater um papo bacana com a gente. E aquela resenha que se vocês gostam, da hora. Então vai rolar aqui. Cara 10. Não tinha como não convidá-lo. Então vamos para a resenha. E, galera, novidades para frente. Novidades para frente aí que vocês vão ver, tá bom? Não vou falar muito, porque vocês sabem, quem fala muito sempre acaba zicando umas paradas. Então, vocês vão só ver para acontecer, tá bom? Bora pra resenha. Já falei demais, já comecei atrasado, desculpa pelo atraso, mas hoje foi um dia mega corrido. Vamos lá. Grande Josian. Diga aí, parceiro, como é que você tá? Tô bem, melhor agora, sua presença. E já agradecendo pelo que aceitou o convite. Eu que agradeço o seu convite, eu me sinto feliz, honrado aqui, estar com a sua galera, com o pessoal. Então, vamos passar essa uma hora e meia, enfim, de forma bem harmoniosa e com papos bem para lá de Bagdá, vamos assim dizer, né? Sempre para lá de Bagdá, né? Então, aí, estamos quase, já chegamos em 50 pessoas, já tem uma galera aí. Maravilha. Né? Grande, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu sei que tá uma correria louca, né? Esse mundo tá um maluco. O mundo está vivendo um processo terrível, né? Mas a gente está aqui para poder assimilar as melhores coisas, né? Tirar o melhor proveito de tudo. E não é fácil, porque a existência, ela exige da gente isso. E Sim. O que nós temos que fazer é manter uma postura o mais equilibrada possível, porque senão a gente vai lá para as cuscuias, né? Como o pessoal aqui do Nordeste diz, né? As cuscuias. Bora. Começando, eu tenho uma pergunta clássica que eu sempre faço aqui no canal, que é a espiritualidade. Como que entrou a espiritualidade na sua vida? Como foi o despertar? Porque para uns é uma coisa, para outros é outra. Às vezes é igual, né? Às vezes você escuta o outro e você fala, igual o meu. Mas muitas vezes é bem diferente, né? Um despertar para o outro, né? Ou a espiritualidade entrou na vida de cada um. Como que foi o seu? Cara, foi algo bem exótico, bem estranho, para ser bem sincero, porque isso começa aos 8, 9 anos de idade, né? Eu tinha, nessa fase, uma estranha situação de ficar me projetando, uma projeção astral literalmente saindo do corpo e indo para a televisão, para frente da televisão, sentado no sofá, e meu corpo astral saía,
E eu ficava sem entender e chamava pela minha mãe, né? Mãe e tal. E ela não ouvia, eu chamava, ela não ouvia. Eu fiquei, que é isso? O que está acontecendo? E aquilo passou muito tempo tendo isso, como também na hora que eu ia dormir, eu me via fora da cama, em cima do quarto, né? E me via deitado e tal. Aí lá para as tantas, na minha adolescência, minha mãe começou a frequentar um centro espírita aqui na minha rua, inclusive, alguns metros daqui. Ela me levou, tal, e dali começa, a minha formação é espírita inicialmente, né? E eu começo a participar de grupos de jovens espíritas. Aos 19, 20 anos de idade, começo a participar de um grupo mediúnico. Aos 23 anos, começo a fazer parte da equipe de passistas do grupo espírita, depois começa a fazer palestra, depois começa, enfim. Aí viva o samba do crioulo doido, como a gente diz, né? Enfim, e foi um processo muito, assim, intenso. A coisa foi muito fora da caixinha, porque foi acontecendo de maneira até meio que sem planejamento, vamos assim dizer, né? Eu não esperava. E, logicamente, que eu fui estudando, né, durante com os anos, fui me observando, fui procurando entender que tipo de situação era aquela que me ocorria quando eu era criança. Até o final da minha adolescência, tinha aquelas projeções astrais e tal. Depois eu consegui controlar mais a coisa, mas foi um arranca-rabo, como diz o outro. Não foi fácil, não. Né? Mas, assim, diga, pode dizer. Não, pode falar. Não, aí o que é engraçado é que com o decorrer do tempo, né, a gente vai percebendo que tudo que a gente vai vivenciando em relação ao mundo espiritual se torna um livro aberto. A gente vai descortinando novos painéis, vai percebendo como a realidade ela funciona, e a gente nunca se dá por satisfeito, né? Se há uma lição que a gente aprende com Kardec, por exemplo, é que não há um aprendizado definitivo, é todo um rio. Eu costumo dizer, sabe, Semente, que eu fico fluindo no rio da vida, né? Então a gente tem que fluir no rio da vida, porque novas águas virão. Isso é uma frase de um filósofo pré-socrático, né? Heráclito de Éfeso. Ele dizia: um raio não cai duas vezes no mesmo rio. Acho que você já ouviu essa frase, né? Então, sim. Sempre a gente está aprendendo alguma coisa, sempre algo está mostrando para nós que não há conhecimento definitivo. E uma coisa que, de fato, eu aprendi é que não há. A gente está sempre sendo aquele eterno aluno do processo da escola da vida, né? Tá, com certeza. Com certeza. Mas nesse início, você tinha as projeções até chegar ao centro, você tinha medo ou era tranquilo? Eu, assim, na infância, eu tinha um certo susto, né? Porque eu ficava, o que é isso? Eu estou falando com mamãe não me ouve? Então eu tinha um certo pavor, um certo pânicozinho ali no meio. Lá para os meus, eu acho que 18, não, os 15 anos de idade é que eu comecei a entender a coisa e fui começar a ler. Eu comprei um livro, o primeiro livro que eu comprei foi o Livro dos Espíritos, né? E depois comprei o Livro dos Médiuns e tal, fui fazer todo esse caminho que se faz. Aí eu fui me tranquilizando. Só que aconteceu o quê? Um outro processo surgiu, que eu comecei a ouvir a galera conversar comigo mentalmente. Só que eu preciso deixar claro aqui que eu não utilizo a mediunidade de forma ostensiva. É mais um processo de contato mental, né? É mais um processo intuitivo, entende? Então eu peguei a mediunidade e botei no bolso, carinhosamente abracei a mediunidade assim e fiquei numa situação mais de trazer a mediunidade como auto-observação, né? Isso porque a gente vai, com os anos, observando que o processo mediúnico ele requer muita dedicação, especialmente, e muito cuidado, tá? Especialmente no tempo vigente, Semente, porque o tipo de emanação que a gente joga no éter, na psicosfera do planeta hoje, é muito... Naquela época eu já era, hoje ainda mais, é muito mais pesado, né? Mas no meu tempo já era complicado, então... Mediunidade ostensiva a gente tem que tratar com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado, para a gente não ficar à mercê das entidades, que é natural que acontece, enfim, isso, casos e mais casos de pessoas com processos
que a raiz ela é espiritual, ela é astral, é de influência psíquica externa, mas a gente atribui que seja apenas do mundo físico, seja apenas do corpo, e nem sempre é. As duas coisas, às vezes, influenciam, né? Ah, não, eu Sim. estou com um processo obsessivo e tal, e às vezes é você se auto-obsidiando, e não exatamente um espírito tentando acabar com você. É você mesmo que dá vazão para a coisa ocorrer, né? Então, eu comecei, no meio da minha adolescência, a tomar contato dessas coisas e fui me aquietando, fui ficando mais tranquilo. E hoje a coisa parece um pouquinho melhor. Mas é bem Pouquinho. melhor, não estou brincando, né? Sim, sim. E com 15 anos você continuou se projetando? Ou já deu Isso uma. Ou continuou, já deu. continuou até os 19, 20 anos que eu consegui jogar isso para uma outra esfera. E, na verdade, foi parando, né? E, cara, aconteceu comigo tanta coisa que nesse final de adolescência, eu tive alguns processos de doença, como labirintite, passei 7 dias sem andar, com causa, Caraca. não havia causa nenhuma. Minha mãe me carregava numa cadeira de rodas e tal, e não sabia o que era isso. Até que, tempos depois, eu percebi que tinha a ver com um processo kármico espiritual lá atrás, de algumas existências, e é isso aí. Isso passou também. Apareceu de um modo inesperado e desapareceu. E outras coisas foram acontecendo, mas, de fato, aos 19, 20 anos de idade, eu acho que, se eu não estou errando aqui a data, a projeção astral deixou de ser feita de maneira involuntária. Ela passa hoje a ser feita de maneira mais consciente, mas, enfim, hoje eu me preparei um pouco mais, então não fico tão refém dessas coisas, não. Ah, que legal. Então hoje você já faz uma projeção mais consciente, vamos dizer assim, né? Isso. Ah, bacana, bacana. E os seus pais, eles eram espíritas também? Não? Não, mamãe é espírita, né? Foi espírita durante um bom tempo. Meu pai não. Meu pai, desde cedo, não, assim, porque minha história é muito maluca, assim. Eu tenho 2 pais e 2 mães, só que o meu pai biológico, enfim, não me criou, não quis criar. Eu fui criado pela mulher do meu avô, que passou a ser minha mãe, que o meu avô passou a ser meu pai. Ou seja, é uma confusão que não tem tamanho, né? Mas eu fui levado ao centro espírita pela minha mãe, né? Foi ela que me encaminhou para lá. Então, ela foi o foco, ela é a responsável por tudo isso. E assim, eu fui me adestrando, né? Fui me observando, no sentido de que aquilo ali é um mundo que você não espera. Um adolescente entrar naquilo, isso foi início da adolescência, né? Eu gostava de jogar futebol, como todo adolescente, de praticar esporte, joguei basquete e tudo, mas toda vez que ela me chamava para o centro espírita, eu ficava de antena ligada e não deixava de ir nenhuma vez, assim, porque eu achava que Ah, aquilo me chamava, né? Aquilo me levava a uma outra situação existencial, né? Eu tinha uma outra forma de enxergar a realidade. A realidade, ela é sempre mutante, ela sempre nos convida a gente não ficar no mesmo patamar, né? Sabe aquela história de você estar em cima de uma montanha, aí você olha tudo que acontece embaixo. Aí, então você tem a visão do todo embaixo e pode avisar se algum animal vai lhe atacar, se você avisa um peregrino, se tem um terreno muito acidentado. Então você tem uma visão de fora, né? Então, o mundo espiritual, e não é só referente ao espiritismo, não, eu chamo de espiritismo filosófico, né? Mas todo e qualquer contato que a gente venha a ter com o mundo espiritual, cara, é algo que nós não deveríamos desprezar tanto. A nossa sociedade ainda ela é muito materialista, vamos ser bem sinceros, né? Ela é muito presa a essas questões da sensorialidade, desse mundo horizontal, desse mundo preso ao que a sensação diz, né? O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro. Não tem nenhum problema, nós somos corpo também. Mas nós estamos corpo, mas nós somos almas, né? Somos então, conscientes, né? Que estamos nos aproveitando dessas configurações holográficas que o corpo representa para tentar ver o que acontece com essa realidade que aqui para nós, semente, é uma realidade caótica, né? Mas a gente está surfando aqui nela, né? Tentando
produzir o máximo de boas cores na vida, porque o que existe de bom, o ser humano pode produzir. Nós somos capazes de produzir o belo no meio do caos. Sim. Se a gente visita lá a filosofia do Oriente, né, os caras dizem que do pântano, né, nasce o lótus, né, ou seja, daquilo que você menos espera, onde a luz, no sentido mais maduro, pode surgir, essa luz emerge. E a luz que a gente observa é um tipo mais, como é que eu posso dizer isso? Um tipo mais maduro, né? Uma luz mais madura, uma luz voltada ao discernimento, à racionalidade. Porque sem a racionalidade e apenas o ser humano indo pela avenida da crença, bicho, não dá. A crença pela crença, a crença cega, aquela crença que diz, seja assim, faça assim, cale a boca. Esse tipo de coisa, um processo do desenvolvimento humano, é uma falha, é algo que deixa o ser humano refém de tudo, né? Deixa o ser humano aquém de tudo. Então, eu acho, parceiro, que o máximo que nós podemos produzir na vida, o máximo não, mas o mais necessário que a gente pode produzir na vida é desenvolver a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa racionalidade, sem esquecer do danadinho do amor, né? Porque o amor também é aquele tempero. O amor não é uma emoção. Eu estou amando. É também uma emoção. O amor é um tipo de ideia. O Platão dizia que existem ideias que são eternas, né? Então, o amor é aquele paradigma, é aquela ideia eterna que a gente tem que abraçar junto com a razão para poder entender melhor isso que a gente chama de vida, né? Que é um troço complicado. Mas é gostoso. Gostoso, é gostoso. E nessas idas, né? Já ali nos centros e tal, já tinha feito algumas projeções. Você lembra de, tirando a projeção, de manifestações que ocorreram? Parceiro, nas reuniões mediúnicas que eu frequentei em 1998 até 2000 não posso enganar, 2004, até fevereiro de 2004, o que mais acontecia não era eu ter projeção astral nas reuniões e mesas mediúnicas. Eu entrava no estado de psicofonia, de incorporação, como se dizem, é um erro em falar em incorporação, né? Porque é psicofonia. A entidade, ela se aproxima do campo magnético da sua mente e vai insuflando os pensamentos para você. Ela não incorpora, né, fisicamente. Isso é meio impossível de acontecer. Não é bem por aí. E o que acontecia é que eu ficava ouvindo aquilo e ficava meio atônito, e eu comecei a desenvolver uma habilidade de ir mesmo conversando com essas entidades e doutriná-las, né? Até que um belo dia, o dirigente da reunião mediúnica me chamou para doutrinar isso aos 20 eu não lembro mais a idade especificamente, mas eu comecei a doutrinar os espíritos ali naquela reunião. Durante algumas dessas reuniões, eu via as entidades, outras eu só ouvia. O fato é que chegou um tempo, Semente, e vocês que me ouvem e veem, que eu ficava doutrinando, aí terminava a parte da reunião mediúnica, eu ia aplicar o passe, aí terminava o passe, e aí no final de semana ainda tinha uma palestra pública para eu dar, no domingo. Então, às vezes acontecia, isso aconteceu umas 3 vezes, coincidiu. Eu doutrinava, apliquei o passe e fiz uma palestra, ou seja, eu saí de lá só a papa, né? Absolutamente esgotado, mas aquilo me serviu de aprendizado, porque a gente tem muita vontade de ajudar, mas se a gente não buscar o conhecimento, a ajuda vai ficar um pouquinho complicada, né? Complicado. Então, isso acontece, inclusive, até hoje, né? Eu digo assim, em uma parte considerável de algumas casas espíritas, não por descuido dos dirigentes, não, porque os dirigentes até ofertam material para você estudar. Mas algumas pessoas acham que só isso vai resolver, e não resolve. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Estudar e ir para a parte prática, né? Eu me lembro de uma situação que me ocorreu, eu nunca me esqueci isso, que foi uma entidade que ela dizia assim, na doutrinação, né?
que eu, que estava doutrinando, não tinha autoridade para falar o que eu estava dizendo para ela, porque ela estava se queixando, né, de que ela é uma pessoa que tinha muitas virtudes, que tinha muitas qualidades e tal, e que eu era cheio de defeitos. Aí eu me recordo que numa dessas, tudo bem, eu também tenho muitos defeitos, mas o problema não é o fato de você ter menos defeitos e eu mais, mas é o fato de eu tentar lhe ajudar aqui, porque você não pode mais saborear os vícios ou as sensações que o corpo que você não tem mais oferecia, né? Lógico que eu estou aqui me referindo a um tempo dentro daquela doutrinação em que a gente foi por quatro quarta-feiras seguidas, na última quarta-feira que a gente chegou com esse discurso, né? E aí ela, não, mas eu estou vivo. Não, você não está, você já perdeu o corpo físico e agora você precisa entender que não pode mais ficar vampirizando psiquicamente as outras consciências. E é meio complicado dizer isso, mas você precisa entender que é hora de você ir para uma certa região aí e se reformar, procurar ter uma outra forma de viver a sua vida, mas eu perdi o meu corpo, sim, o seu corpo você perdeu, sua alma é eterna, eu me recordo que eu disse isso, e ela nunca mais voltou, né, porque ela foi encaminhada lá pelos guias e amigos espirituais. Qual é a lição que a gente tira disso? Que a vida, ela cobra sempre um preço por aquilo que a gente faz. A gente planta e colhe, né? E aí o karma entra não como processo de condenação, nem de punição. O karma, ele é neutro. Você age, a palavra karma em sânscrito é ação, né? Você age e você vai receber o que você está plantando. Você vai colher aquilo que você está plantando. É matemático, é inevitável. Eu não gosto muito de utilizar a palavra karma. Eu coloco a palavra ressonância vibratória, né? Porque é a lei do bumerangue, né? Você está jogando, vai voltar para você. É você que criou aquilo. Então, tome tento na vida e seja responsável e receba novamente o que você mesmo semeou, né? Sim, maravilha. Concordo muito. Deixa eu dar um toque aqui, eu sei, para Maria Cristina e para Ângela, que mandaram um super aqui. Muito obrigado, meninas. Vocês não sabem como que ajuda, ó, coração para vocês. E deixa eu dar um abraço nelas, que eu as conheço, elas são lá do meu canal. Então, a Ângela e a Maria Cristina, um abraço para vocês e aos demais aqui que estão do canal e do próprio canal, no seu canal também, né? Da hora. Obrigado, meninas. E continuando o nosso papo, eu queria saber se nesses processos todos, se aconteceu ataques com você. Eu me recordo que apenas uma vez aconteceu um ataque bem chato, né? E eu vou dizer que um ataque literalmente físico. Nossa! Porque nesse dia eu não estava doutrinando, tá? Nesse dia eu estava na mesa mediúnica, ainda recebendo as entidades e tal. E uma vez, uma pessoa, por psicofonia, recebeu uma entidade e a pessoa... O espírito olhou assim, eu estava com os olhos fechados, mas a pessoa estava perto de mim, e eu senti que ela estava direcionada para o meu lado, né? E fez assim, ó, hoje você não escapa. Hoje você não escapa, vamos pegar você. Aí eu senti... Aí eu mandei um comando mental, assim, do tipo, meu irmão, fique tranquilo, nós estamos aqui tentando lhe ajudar e tal. Ela continuou bravejando e falando. Aí eu parei de falar. Quando daqui a pouco eu sinto uma porrada aqui no meu peito. O médium literalmente se levantou da cadeira. Nossa, caramba! E aí o doutrinador ficou assim, mas você tem que se controlar, não é o espírito que controla você, não. É você que tem que doutrinar o cara. Então, o médium, né, naquele dia, ele deixou tanto a coisa fluir que eu caí, né? A força que ele aplicou foi tão grande que eu caí da cadeira. E foi esse o único episódio que eu, infelizmente, vivenciei, né?
O que a gente tem que perceber numa situação dessa, Semente, é que qualquer comunicação que a gente recebe, né, a gente tem que filtrar a comunicação e não fazer tudo que a entidade diz, porque tem médiums que acham que tem que, não, eu tenho que deixar o espírito falar tudo que ele quiser, porque ele está sofrendo, ele está precisando de ajuda. Não é bem assim. O médium, ele tem que ser, o que está recepcionando a entidade, ele tem que ser o primeiro a ter um pouquinho mais de consciência, de prudência, né? de bom discernimento, de sensatez e, meu irmão, eu não vou deixar você fazer isso, não é bom que você faça isso, porque se você fizer isso, né? Você tem que ter essa didática, né? Esse jogo de cintura, porque se nós partirmos da premissa de que tem que deixar, porque, está precisando de ajuda, deixa ele falar que ele está sofrendo, aí vira a casa da mãe Joana e não dá certo isso, né? Aí vai virar bagunça. Vira, e aí a coisa ela se perde completamente. Por isso que, assim, há uma notícia, sabe, da espiritualidade, isso eu recolhi durante uns anos para cá, de informação através de outros amigos também, de que cada vez mais, seja no Brasil ou em outros locais do mundo, né, onde o espiritismo ainda é muito forte, em alguns locais, na América Central, tal, na Argentina, em Portugal, mas no Brasil o movimento espírita ele ficou bem mais consolidado. Há uma notícia lá do mundo espiritual de que a tendência é que a mediunidade ela deixe de ser ostensiva nos centros espíritas e passe a ser cada vez mais um processo intuitivo, cada vez mais um processo voltado a você, junto com o seu eu espiritual, manusear essa comunicação com a outra entidade, né? Então, não é exatamente, não será mais uma coisa exclusiva da entidade nos centros espíritas ali se manifestarem, porque, se isso estiver correto, em função da transição planetária que a gente está passando e o tipo de emanação vibratória que a gente está jogando aí no éter, a gente não sabe. E aqui, você me permita só uma explicação rápida sobre os corpos do ser humano. Nós temos 7 corpos, né? Um corpo físico, um etérico, energético, um astral, aí 3 corpos superiores, o mental, o búdico e o átmico, né? O átma, o Buda e Humanas, isso está na filosofia oriental. Então, nós temos um corpo físico, um energético, um astral e um mental. No momento em que o médium ele está em transe, o que acontece? Esse corpo energético, conhecido como corpo etérico, como corpo prânico, corpo de energia, ele está desfocado do corpo mental. Todo médium tem essa desfocagem, e por isso que o pessoal diz assim, fulano é muito aéreo, fulano é muito, não vive na Terra, né? Os médiuns têm essa peste de viverem muito aéreos, voando, assim, porque esse corpo etérico, ele está fora do prumo no médium, né? Mas isso é uma bênção que a espiritualidade produziu. Não necessariamente. Isso é um processo energético que serve para você acelerar o seu caminho evolutivo. Isso se aproveita como uma forma de você evoluir. Então, hoje em dia, principalmente dentro da transição planetária, como a gente está observando o tipo de caos que a sociedade humana produz, eu peço perdão se eu esteja aqui sendo muito pessimista, mas eu estou tentando ser realista o máximo que eu posso, né? Existe muito ódio represado no coração das pessoas, existe muito ressentimento, muita mágoa. Josiane, mas isso sempre existiu. Sim, mas hoje a coisa está num nível que a gente precisa entender o seguinte: a gente está numa cadeia virtual, num mundo, numa aldeia global, literalmente, onde toda informação, instantaneamente, você recebe e você reage a essa informação de uma forma muito emocional. Nós, seres humanos, somos ainda muito emocionais, né? Então, o médium, por ter essa desfocagem, como ele entra em maior comunicação com as entidades, ele fica à mercê de qualquer tipo de entidade. Imaginem, Semente, vocês que me veem e me ouvem, que nesse astral, nesse umbral e aqui na Terra, a poluição esteja muito grande.
sabe o que pode acontecer e acontece muitas vezes? Muitas entidades passam a ficar plugadas a você pro resto da vida, só porque às vezes você numa dada reunião, ou porque você ostensivamente é um médium esponja, né? Você recolhe aquela energia, tá? E aquilo não se desgruda mais de você, aquilo fica no seu corpo etérico, tá? Aquilo fica no seu mundo interior, né? No seu mundo psíquico. Só que hoje, eu repito, é muito mais grave a situação. Porque nós estamos nesse processo aqui de saída, o Espiritismo coloca isso, né? A gente está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Regeneração. Outros falam que a gente está saindo da era de peixes e indo para a era de aquários. Outros falam que a gente está saindo do período da Kali Yuga e indo para o período da era da energia. A Kali Yuga é a era das trevas, né? Os hindus têm 4 grandes eras: Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. A primeira de ouro, a de prata, de bronze e a última de ferro, ou era das trevas. Aí essa daqui, a gente está indo para um ponto, uma ascensão no mundo da energia, né? Onde o mundo vai se tornar mais informatizado. Já é um mundo informatizado, mas é onde a energia vai prevalecer sobre o obscurecimento. Há quem afirme que a gente já atingiu isso em 1969, com a invenção lá do satélite, né? Que tudo ficou mais... Né? Há quem diga que isso vai demorar ainda um bom tempo, né? Então, eu acredito que isso já está acontecendo, tá? Então, assim, nesse período atual, a gente tem que ter muita prudência. Há uma metáfora que diz assim: a gente não constrói casas no meio de uma ponte. Você já viu alguém construir uma casa no meio de uma ponte? Só se for um cara fora do juízo, né? Fora do juízo, isso. A não ser que seja uma obra de arte, sei lá... Mas algo diferente. Mas a ponte, ela serve para levar você de um lugar para o outro, né? A vida da gente é uma ponte. Então, a gente não pode se fixar nisso aqui, porque isso aqui é transitório. Quanto mais ainda terrível é você ficar emanando energias pesadas, né, como eu falei há pouco, e sendo refém de outras entidades, e você se anula enquanto entidade principal, né? Esse momento aqui é perigoso. Lá na frente, os próprios mestres dizem isso, até onde eu pude entender, é que esse processo da mediunidade e outros processos que a gente ainda não conhece, lá na frente, 2050, 2060, 2080, a gente voltará a ter mais condições psíquicas e da psicosfera do planeta, né, do éter planetário, para poder extravasar todos as nossas comunicações espirituais. Só que lá também a gente vai ter outras surpresas, né, outras coisas que poderão acontecer. Sei lá, a gente pode ter a convivência aí com seres que não são exatamente humanos, né? Enfim, o futuro da gente vai ser uma festa de arromba aí. E isso aí é na era de regeneração? Ou pode ser um pouquinho antes? O que você acha? Ao seu ver, o que você acha? Ao meu ver, meu parceiro e amigo, eu diria que a partir de 2050 em diante a gente entra num mundo de regeneração. A gente está aqui no ponto de transição entre o que os espíritas chamam de mundo de provas e expiação para esse mundo de regeneração. Por isso que no atual contexto, muitas entidades que estão encarnando agora, né, isso já vem de algum tempo, mas especialmente agora, essas entidades um pouco mais presas, muito mais embrutecidas, ainda vinculadas a processos kármicos pesados, elas estão tendo uma espécie de última chance de permanecer aqui na Terra e de adentrar nesse provável mundo de regeneração, caso elas não sejam devidamente aceitas, né? Ou caso o seu contributo vibratório não seja aprovado, no sentido da emanação, da fragrância espiritual que a gente produz, essas entidades que estão tendo essa última chance, elas vão ser deslocadas para alguns mundos aqui da nossa galáxia, compatíveis com o nível evolutivo delas, basicamente 2 mundos do sistema de Antares, e os que vão permanecer aqui, em tese, vão entrar nesse mundo de regeneração. Só que parece que há outros processos em curso, né? Há outras notícias que estão correndo por aí
principalmente a ideia de que o DNA humano ele poderá ser exportado aqui para outros planetas do sistema. Isso o Elon Musk já falou, outros já falaram, né? Porque há um risco do experimento humano deixar de existir. Alguns cientistas, eu não estou sendo catastrofista não, tá, pessoal? Mas a gente tem que procurar dizer a verdade o máximo que a gente pode, sem fechar verdade nenhuma, mas apenas observando as coisas como são. Há um risco de até 2100, as condições normais do ser humano viver na Terra poderão ser diferentes, poderão ser complicadas. E aí, você vai me perguntar, mas a Terra não vai entrar em mundo de regeneração? Vai. Mas o DNA humano pode ser exportado via especiação. E o que é isso? A especiação é quando pega esse DNA humano e em vários planetas, em vários rincões existenciais aí fora, esse DNA passa a viver naquele planeta, se adaptando àquela situação, pode apresentar uma outra forma diferente da humana da Terra. Sei lá, tem lugares aí fora que você não vai precisar ter perna, nem braço, ou só braço sem perna. Ou nem corpo, né? Ou nem corpo. Não, acho que corpo ainda vai ter nessas realidades físicas, tá? Mas tá. Aí no ponto de vista físico. Do ponto de vista astral, algumas entidades vão ficar ainda em alguns bolsões da astralidade até que haja um planeta compatível para poder encarnar, né? Mas os cientistas estão muito temerosos que até 2100 a gente não tenha condições aqui de ter vida saudável. Talvez a gente necessite ter um outro tipo de padrão de existência 10.000 vezes pior do que aconteceu em 2020. Tá? Entendi. Então, esse muro de regeneração pode ser exportado aí para outros planetas, tá? Então, a sua consciência... Porque o mundo de regeneração é basicamente a sua consciência. O planeta mas a gente não pode esquecer que o livre-arbítrio, bicho, é uma condição do ser humano, que foi dotado de autoconsciência. Mas Kardec disse, tá lá, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz e mundo divino. Mas Kardec não fechou a questão. Kardec apresentou como uma grande possibilidade dentro da agenda evolutiva do ser humano. Se a gente fizer besteira, fizer cagada, né? A gente vai estar, sei lá, explodindo o planeta com uma bomba atômica. Em 1989, por 10 segundos, o planeta não foi destruído a partir da União Soviética naquele período. Tá? Então, a gente foi salvo por 10 segundos porque uma mão invisível atuou ali e fechou a coisa. Então, mas os espíritos não podem interferir? Eles interferem, mas eles têm muito receio de ferir o tal do livre-arbítrio. Eles vão interferir na última das circunstâncias. Porque eles têm essa questão de não... Veja bem, o que a gente faz, a responsabilidade é nossa e não deles. Né? Se a gente está fazendo muita cagada, nós temos que limpar o processo, não eles têm que limpar para gente. Né? Senão fica fácil assim. Não fica fácil. É essa a lógica de funcionamento desses seres. Tá? Mas os espíritos são evoluídos ao ponto de saberem de tudo? Não. Eles também estão dentro de um processo evolutivo. Deles também. Nossa, eu falo demais, né, Semente? Não, que isso, tô curtindo pra caramba. E eu vou ter que citar isso, porque eu vi o vídeo e até te falei que eu gostei muito. E eu acho que entra um pouco no que você falou, o lance de DNA, e eu acho que a galera também gosta muito desse assunto, que é sobre os meta-humanos. Sim. Né? Como que é esse lance dos meta-humanos com a espiritualidade? Porque é um negócio bem filme, né? Mas tem um pessoal diferente. Sim. Dentro da palavra meta-humanos, a gente pode encontrar um sem número de significados, né? Desde o significado mais lógico, né? De seres humanos apresentando poderes parapsíquicos, né? Situações anormais, né?
Eu consegui catalogar durante um tempo, estudando, 6 pessoas na Terra, catalogando, estudando mesmo, né? Assim, Tá. através de livros, através de documentários, de filmes e tal. Tem um chinês chamado Ma Tiangang, que o cara, ele, um belo dia foi tentar consertar a TV da casa dele, o fio estava desencapado, ele botou a mão no fio e não aconteceu nada com ele. Ele olhou assim, estranhou, aí ele quis testar nele mesmo, aí ele foi e colocou a mão no fio de alta tensão. Não aconteceu nada com o cara. Aí, outro dia, ele foi numa usina dessa que tinha lá, colocou lá chegou perto e, inclusive, colocou a mão, ele pediu para o cara abrir lá o aparelho lá que estava com fio, e não aconteceu nada com o cara não leva choque e não morre. Eita, nós. Aí tem um danado nos Estados Unidos chamado Dan Kersel, que ele consegue correr 50 quilômetros ou mais, eu acho que é até mais, e o cara não se cansa. Ele corre, não se cansa. Sabe, isso está parecendo os X-Men, né? E parece os X-Men do jeito que você está falando. Isso. Aí tem um cara na Nova Zelândia que ele se senta em posição de lótus, e ele já subiu o Everest, inclusive, só de bermuda, e ele não sente frio. Aí tem um angolês que ele consegue ter uma super memória, ele consegue ler uma vez, ele está aqui com você, comigo, aí ele lê, sei lá, ele está vendo um quadro, ou ele está vendo uma paisagem, ele consegue redesenhar a paisagem, ipsis literis, detalhe por detalhe. Aí eu pergunto para você, esses caras são privilegiados? Eles são especiais? Eles são uma casta diferente da humanidade? Não. O que esses caras fazem, você, temos condições de fazer. Tá, mas por que a gente não faz? Existe uma energia do ser humano chamada Kundalini. A energia do sagrado é aquilo que nós temos como herança da divindade suprema, de Deus, né? Não dos criadores de mundos, estou falando de Deus, o Bambambam, o chefão. Né? O boss. Isso, o boss. Esse sujeitinho aí. Então, essa Kundalini, quando ela atinge o último chakra, que é esse rapaz aqui, o chakra da coroa, né? Ele promove na pessoa uma série de processos maravilhosos, telepatia, telecinese, bilocação, levitação, a pessoa consegue andar sobre as águas como Jesus andou. Isso não é privilégio, é uma força que está... Sabe aquela ideia da força lá do Star Wars? É por aí. Tá? Nós temos isso. Esses meta-humanos aí são seres humanos, até que se prove o contrário, tá? Mas tem seres humanos encarnados na Terra que não são necessariamente humanos, são seres extraterrestres, ou extraterrenos, ou extrafísicos, que têm umas habilidades também fora do comum, porque eles lá atrás, eles mexeram no DNA humano, para o DNA humano não ter facilidade de ter essas coisas, e só eles terem. Tá. É meio complicado, né? Não, eu acho que não é nem tão complicado, ao meu ver. Imagina se a gente tivesse uma sociedade hoje, todo mundo meta-humano, a bagunça que ia ser isso aqui. Seria terrível, porque qual é o grande problema, Semente? Pelo menos na minha percepção, posso estar equivocado. O ser humano não é um ser ético ainda. Com certeza. Nós somos ainda muito reféns daquela lei do Gerson. A gente quer receber vantagem, quer ganhar sobre os outros, a gente quer sobreviver a qualquer custo, nós queremos ter algum tipo de privilégio, o outro é que se lasque, eu que me saia bem. Ainda é assim. Né? Enquanto nós estivermos agindo dessa forma, imagina todo mundo com superpoder por aí. Cara, esse mundo já teria sido destruído. Já. O planeta já teria ido para... Não, bagunça. Né? O que os espíritos dizem, que os mestres falam, né, das mais variadas vertentes, é que isso só vai ter realmente não é um fim, não é um final de capítulo, mas só vai se
ter um pouco mais de equilíbrio quando o ser humano criar uma espécie de massa crítica, ou seja, a maior parte dos quase 8 bilhões de seres humanos entenderem que o outro sou eu. O outro não está separado de mim. Todos somos um. Todos somos um, ainda que sejamos diversos. Né? Ou seja, eu e semente somos um só. Como assim? A mônada espiritual eterna do semente se comunica com a minha mônada espiritual eterna, como a sua que está assistindo a live. Mas nós estamos em graus evolutivos diferentes. Sim. Porque acionamos o livre-arbítrio de maneira diferente. E aí, há a diferença toda dentro da civilização humana. Uns mais primitivos, outros mais despertos, outros mais evoluídos ainda, e é assim que caminha a humanidade, como dizia Ernest Hemingway. Né? Então, nós vivemos aqui numa torre de Babel ainda. Né? Mas a frase que o Semente coloca, todos somos um, ela é muito importante porque ela nos aponta um caminho. Qual é o caminho? A gente tem que ser consciente de que só existe um tipo de família vivendo na Terra. Ah, mas isso é muito romântico. Mas nós somos seres humanos. Nós não somos brasileiros, africanos, franceses. Somos enquanto estamos encarnados, mas somos além disso. Né? Enquanto família dentro do planeta, somos a humanidade. E além da humanidade, somos espíritos eternos. Se é que alguns acreditam ou compreendem que nós temos algum tipo de alma eterna. Né? Sim. Mas você acredita, ou se aqui pode aparecer, né, mais para frente, ou até no mundo de regeneração, mais pessoas com dons assim? A tendência é que isso seja coletivizado de uma forma que a gente não imagina. Mas isso ainda é muito prematuro falar. A tendência evolutiva é que nós, por exemplo, sejamos capazes de observar o campo áurico uns dos outros, e vai ser meio complicado você mentir para mim e eu mentir para você. Porque a gente vai estar lendo daqui a alguns anos, décadas, ou ser mais pessimista, daqui a algumas centenas de anos, dentro desse período aqui, não vai ter como você mentir para mim, eu mentir para você, enganar uma emoção, porque eu vou estar lendo no seu campo áurico, tá? Você vai estar lendo, então não tem como eu ficar criando... Né? Esses meta-humanos, por que alguns conseguem ter isso? Porque existe uma espécie de acidente no processo do corpo biológico, ele tem essa desfocagem. Se a gente parte da premissa, Semente, eu espero que alguns compreendam, né, que eu vou dizer agora, das notícias do gnosticismo, né, que fala de um demiurgo, de um ser que criou o universo, mas criou o universo com falhas, e que não é Deus, e que ele planejou esse universo, mas ele não soube finalizar o processo. Olha a bagunça, né? Nossa! A gente tem que entender que o Alzheimer, doenças como o Parkinson, doenças degenerativas, isso não deveria existir. Né? Se a gente parte da ideia de que Deus é bom, como é que ele produz algo tão ruim? Como é que a gente sofre tanto? Ah, mas Deus quis, é karma. Não. Nem tudo é karma. Nem tudo tem essa pecha do karma. Por isso que alguns, você falou em dons, alguns, por questões energéticas e por acidente, conseguem ter esses poderes que todos deveriam apresentar com um mínimo de equilíbrio. Nós não podemos apresentar isso, ofertar isso ainda, porque se a gente explora isso, bota isso para fora, parceiro, seria pior do que a gente não ter existido, eu acho, porque é meio difícil entender uma vida humana onde todos estão guerreando mentalmente uns com os outros. A gente já faz isso, né? Mas eu digo cada um tendo um poderzinho daquele lá do Star Wars. A coisa ela fugiria do controle. E ninguém... Eu acho que a questão do controle é um outro papo que a gente poderia ter. Porque não há um controle absoluto sobre nada na Terra. Ah, mas estamos ao Deus dará? Não. Nós estamos sob a nossa responsabilidade. Você
precisa conduzir o carro da sua própria condição, da sua própria máquina existencial, do seu próprio, da sua moto, existencial. O fato é que os espíritos, repito, eles vão até a página 3 do livro. Da página 4 em diante é com você, cara. Não tem como ser. Então, a tendência, para responder objetivamente a sua pergunta, é muitos, com o passar do tempo, e a gente vai ganhar isso, agora isso tem que correr par e passo com a evolução ética do ser humano. Isso, tem que ter muita ética. O grande dilema dentro da espiritualidade é o quê? É chegar a um ponto da gente desenvolver esses poderes, ter esse tipo de coisa, sendo ainda uma raça muito primitiva, muito presa a certas coisas da vida animalizada que já deveria ter sido superada. Só que há um outro paradoxo nesse processo. Nós somos, dentro dos painéis da própria Revelação Cósmica, que é um estudo ofertado hoje em dia para aqueles que desejam aprofundar ainda mais essas temáticas, nós somos a raça vivendo no cosmos a que tem o maior nível de complexidade e de racionalidade. Existem outras raças humanas aí? Existem. Mas um tipo de racionalidade que a gente tem aqui parece que em outros mundos aí não tem, não. Bem parecido. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos capazes de sentir empatia como nenhuma outra raça antiga aí fora possui. Eu não estou falando de mundo espiritual, não, tá? Estou falando de mundos físicos, tá bom? Nós temos um tipo de empatia que eles não têm. As raças mais antigas que vivem aí fora, elas não sabem o que significa nem o que é emoção. Sabe aquela ideia do computador lá daquele filme Oblivion, de Sally, lá com Tom Cruise? Sim, sim. Ou até mesmo aquele arquiteto conversando com o Neo lá no Matrix? Sem empatia nenhuma ele, né? Isso, é uma máquina. Muitas dessas civilizações, 99% delas, elas são maquinais. Elas não têm essa percepção de identificar se o semente está precisando de ajuda. Elas são meio indiferentes e elas só vão agir em função de causa e efeito. Se for do interesse delas, tá? E isso aí, para dizer para a galera, que isso não quer dizer que eles são bons e ruins. Isso não existe para eles. Né? Não é isso? Não existe esse conceito. Muitas dessas civilizações aí fora não sabem nem o que isso que a gente chama de bom e de mal, eles não conhecem. Eles conhecem um troço chamado ordem e caos. Tá. Se sai do prumo da ordem, eles tentam reordenar isso, mas eles não vão levar em conta se isso é ético ou se é antiético. Eles não vão levar isso em conta. Eles querem reordenar o caos. Ou seja, eles vão agir segundo um modelo frio matemático que vão mostrar a eles como agir. E não porque, eu vou dar só um exemplo, não estou dizendo que isso acontece, não, tá? Eu quero destruir aquele planeta. Tem uma civilização, vamos destruir aquele planeta porque está trazendo alguns problemas para a nossa condição aqui no nosso, e eles não vão pensar, mas lá tem 8 bilhões de seres vivendo lá. Eles não vão pensar nisso, eles vão, é para destruir o planeta? Então vamos destruir. Ou seja, a coisa ela é fria. Ela não vai analisar os detalhes, eles não vão analisar os pormenores, entendeu? Sim, não, entendi muito. Entendi muito. E falam que muitas dessas raças vêm estudar a gente por causa da emoção, né? Isso. A emoção, o sentimento e essa noção que nós temos de sentir. É porque isso também é meio furado. Eu sinto a dor do semente. Eu sinto a dor do Josiane. Não. Você se identifica com a dor do semente. É como se fosse, né? Eu sei, eu quase posso sentir que tipo de problema o semente ou o Josiane está passando. Mas sentir exatamente só o semente e o Josiane sabem. Com certeza. Né? Mas isso aqui, parceiro, parece ser um privilégio nosso, tá? Eles não têm esse tipo de aferição. Eles vão analisar uma espécie... Para ser mais claro para o seu público,
eles funcionam mais como uma mente coletiva. O Em Beto cadeia, falou tá? aqui, é uma colmeia. Isso, é uma colmeia, é um sistema colmeico, onde as operárias trabalham para a abelha rainha e elas nascem com aquele propósito de trabalhar para elas. Elas não têm livre-arbítrio, elas vão trabalhar para a abelha rainha. Ou seja, em mundos aí fora, eles cumprem uma função, são pré-determinados a cumprir aquela função, e o tipo de livre-arbítrio dessas realidades aí é totalmente diferente do nosso. Mas são evoluídas tecnologicamente? São. Mas não são necessariamente evoluídas espiritualmente. É como se existisse de tudo fora da Terra. É uma salada. Você pode encontrar mundos onde hajam seres que tenham grau de elegância espiritual nessas civilizações, mas ainda assim são muito robotizadas, como você pode encontrar também civilizações totalmente fechadas, totalmente ali dentro da casinha, aquele cabresto genético, psíquico, onde elas vão dizer 1 mais 1, 2 o tempo todo. Elas não vão imaginar, e se o 1 mais 1 desse 3? Você pega para uma civilização dessa que constrói uma pirâmide aqui na Terra, as pirâmides, né? Muitas das pirâmides que existem no planeta, elas são de origem de fora. Jocinha, mas não tem comprovação ainda. Vamos passar o tempo, que o tempo é o melhor amigo da gente, e a gente poderá chegar a uma evidência de que essas pirâmides, boa parte delas, elas são de origem extraterrena. Você dá para uma civilização tipo 1, tipo 2, o que é isso que eu estou falando? Estou falando da escala de Kardashev. Essa escala aí é louca, hein? Essa escala aí é louca, hein, Josiah? É louca. E nós estamos na escala... E nós estamos na escala 0 ainda, hein? 0.7. Exatamente. 0.7 a gente está. Nós podemos consumir a energia do planeta. Do planeta, né? Não, eu ia falar, a gente não usamos toda a energia do planeta. Isso. No 0.7, o 0.8, a gente se utiliza da energia do planeta. Aí, na escala Kardashev 1, a gente já consegue sair para o sistema solar e pegar a energia de uma estrela. Aí, na escala 2, você ultrapassa o limite e já vai para uma galáxia, utiliza a energia da galáxia. Aí, por diante, vai. Até chegar um ponto que você pode viajar o oceano de estrelas e de galáxias e até através de um buraco branco aí, você entrar no outro universo. Mas isso os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão sobre a escala. O que eu estou tentando dizer? É legal. Pode falar. Não, eu falo, galera, estude a escala de... Essa escala de... Como que é o nome mesmo? Kardashev. Que é muito legal. É meio maluco, né? É meio maluco. Muito maluco. Isso foi pensado na década de 60, tá? Então, assim, nós temos civilizações que produzem pirâmides, que produzem supercivilizações vivendo em naves aí fora, mas se você chega para eles ei, faz um poema aí para mim, eles não sabem fazer. Eles sabem construir uma pirâmide, assim, em 10 segundos eles planejam aquilo, mas um poema, eles não têm sentido poético, eles não entendem o que é isso. Então não sabe o que é isso. Eles não sabem, porque muitos desses seres, eles só possuem um cérebro radiata. Nós temos 2 cérebros, o direito e o esquerdo. Esses caras só têm o radiata, o hemisfério esquerdo e só. O direito não. Entendi. Mas muito estranho. Mas nesse caso, por os seres humanos ter a emoção, será que foi um erro de DNA isso? Eu acho que foi uma tentativa desesperada de gerar um processo para fazer com que o universo pudesse ter um outro tipo de padrão mental. Já que essas civilizações estavam envelhecendo. Eles mesmos perceberam, e também, eu tenho que falar isso, há um universo paralelo ao nosso, um universo antimaterial, que muitos chamam de Brahma, Loka, mas isso não é importante, o nome. O importante é que há outras condições aí, em que eles jogaram DNA de lá para cá, para ver se aqui poderia resolver um problema deles lá, tá?
Porque lá a Entendi. realidade dele... Pode falar. Não, eu falei, não entendi. E tem tudo a ver isso aí que você falou. A realidade deles lá está se diluindo. A realidade deles lá está se deteriorando pelo processo da entropia. E o que é a entropia? Entropia é o desgaste, a deterioração sistemática de tudo que existe por meio da energia. Tudo está se destruindo inevitavelmente, atingindo um ponto de equilíbrio das coisas. A vida só é possível porque existe o desequilíbrio, a instabilidade. Quando tudo ficar, não é harmonizado, mas em equilíbrio, a energia para e não há mais produção de energia. Ela fica... Que equilibrou, né? Lá no universo deles, eles estão com esse problema. Isso está se acelerando. E eles tiveram que jogar o DNA deles para cá, para aqui resolver uma questão deles. E as civilizações que aqui existem, elas têm esse problema de não ter a emoção, como a gente está conversando, e elas terem apenas, os indivíduos dessas civilizações, terem apenas um tipo de cérebro, que é o cérebro radiata, como eu estou me referindo aqui com você. Ou seja, se um dia uma civilização entrar em contato conosco, ou várias civilizações desse nível antigas, né, a comunicação vai ficar um pouquinho prejudicada, porque eles vão tentar dizer A, a gente vai dizer B, aí eles vão dizer A de novo, a gente vai dizer B. Vai ter que se criar um alfabeto em comum para poder se comunicar, porque a coisa vai ficar fora do padrão, né? Porque em cima do que a gente está conversando, entre a emoção e essa falta de emoção, dependendo da situação, não vai ter acordo. Qual é a grande sacada, né? A grande sacada é criar dentro do ser humano um tipo de postura psíquica, porque existe uma linguagem que é a linguagem da vibração, né? Às vezes você não pode entrar em contato comigo porque eu não sei o seu idioma, mas eu entendo o que você está tentando falar para mim pelo seu modo de expressar a sua energia, sua vibração. Então eu posso recolher isso, né? Por causa das emoções, né? O cara das emoções. Tipo de emoção você consegue ler aquilo. Agora, se o cara é um robô, como que você vai ler? Esse é que é o dilema. Esse é o problema, porque há uma espécie de notícia de que, em breve, a gente vai ter aí um primeiro grande contato oficial com esses seres que estão aí fora. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso para quem está aqui na Terra, que vai ser um pânico, né? As pessoas vão ficar achando que é o quê? Final do mundo. O mundo vai se acabar. Os religiosos mais ortodoxos vão achar que agora nós seremos arrebatados, né? E esses seres vão tentar entender como é que um ser humano age, sendo que o ser humano mata outro ser humano, e eles não entendem isso, porque eles têm uma mentalidade mais coletiva, né? E eles vão olhar o ser humano matando, destruindo, ao mesmo tempo dando a vida para salvar o outro. Eles vão perceber que o ser humano, ele é capaz de tudo. Nós somos a civilização... Não, eu ia falar, acho que eles vão pensar, esses caras são malucos. Se eles pudessem ter esse tipo de conceito na cabecinha deles, seria, é tudo doidinho aqui do fofofó. É tudo sem fofofó é um termo aqui do Nordeste, tá? É tudo sem... Tudo é possível, não tem nada não tem normal aqui na Terra. É fora do parâmetro, fora do paradigma. A questão é que nós somos capazes de dar um salto que eles não conseguem mais, né? O ser humano que vive na Terra, ainda que ele cometa tantos equívocos assim, ele é capaz de produzir beleza, produzir atos altruístas, produzir bondade, né? Ele é capaz de dar vida pelo seu semelhante. E essas entidades, ou melhor dizendo, essas civilizações fora do planeta, elas vão pouco a pouco assimilando o nosso modo de ser, ainda que eles não entendam imediatamente. Por isso que essa especiação ela precisa acontecer. Porque o DNA sendo exportado, entre aspas, e indo para esses mundos aí fora, vai ter a miscigenação
do DNA humano com o DNA de outros seres vivendo nesses planetas, e aí a tendência é que essa comunicação se estabeleça. Mas aí eu pergunto a vocês, isso vai demorar um pouquinho ainda, né? Vai. Então, a perspectiva de viagem agora para Marte é só em 2029, 2032. Se acontecer, né? Se acontecer, porque há uma viagem de ida sem volta. Não há perspectiva, né? Então, nós estamos numa situação limite dentro do planeta, né? Tem problemas de ordem climatológica, temos problemas de ordem, sei lá, de um bólido celeste cair na Terra, de um asteroide, isso tudo é possível de acontecer. Ah, mas não. Os cientistas dizem que isso nunca mais vai acontecer. Aconteceu na época dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Tá, aconteceu há 65, não pode acontecer de novo, não? Claro, pode ter uma outra extinção. Pois é, então as pessoas têm que ter essa... É porque nós temos aquela síndrome de que não vai acontecer o que acontece com o outro, mas o outro somos nós, né? O planeta está aqui, toda a situação está posta em jogo, e pode acontecer. A vida, ela não teve como causa, isso é importante que eu vou dizer, a vida, ela não teve como causa o acaso, mas o acaso entra no nível de possibilidade de cada um de nós, tá? Sim. Então tem esse aspecto, ou seja, tudo pode acontecer aqui. A física quântica já diz isso, que dependendo do modo como o observador interage com a realidade, você transforma a realidade. Ou seja, nós somos responsáveis, sim, por tudo que acontece. Olha que maluco. Maluco. Eu sei, tem uma pergunta do Bira. Perguntinha Vamos do lá. Bira para você. E ele coloca aqui. Josian, você acredita que aumento de nascimento de crianças com síndromes, principalmente o autismo, faz parte de nossa fase de nosso mundo de regeneração? Pergunta muito interessante do Bira. Muito interessante, hein, Bira? O autismo pode entrar, Bira, como um desses fatores que eu mencionei há uns 25 minutos atrás, referentes ao fato do universo ter muitas falhas, desse demiurgo ter criado o universo com problemas, ele criou o universo com problemas, essa é uma perspectiva gnóstica, e também, mais recentemente, daqueles que estudam o que o próprio Elan chama de revelação cósmica, assim como o Alzheimer, assim como o Parkinson e outras doenças degenerativas, o autismo entra naquela carreata de situações que não deveriam existir. Mas existe um outro lado da notícia. O autista seria um ser que teria evoluído tanto que ele já se bastaria na sua própria realidade. E isso faria com que ele não interagisse tanto com o mundo externo, porque ele já estaria vivendo uma situação que seria normal. Se você me pergunta qual das duas situações, né, isso tem a ver, eu diria que a primeira, oriunda do problema da criação do universo, influencia. Eu não vou descartar a segunda totalmente, porque nós somos, eu particularmente como filósofo, a gente nunca descarta nada, a gente deixa tudo suspenso, como uma ideia, né? Mas, para não ficar em cima do muro, eu diria que o autismo, em grande parte do problema, tem a ver com o modo equivocado que o universo foi criado. Ou seja, houve um problema que isso gerou uma ausência de parâmetro final para que o universo pudesse ter uma boa conclusão, salvo o ser humano conseguir se emancipar e ajudar na criação do que as pessoas chamam, os cientistas, de biocosmos inteligente. O que é isso? Uma mente universal. Uma nova mente universal, porque o demiurgo perdeu a condição de ter a mente dele. Olha que coisa maluca. Então, o autismo pode ser um processo evolutivo do mundo de regeneração? Pode, mas eu confesso que eu fico com a primeira perspectiva. Eu digo pode porque a gente ainda está engateando nesse conhecimento, então a gente não pode dar por sabido aquilo que não foi ainda compreendido. É uma atitude ética nossa, a gente tentar compreender para depois dizer, de fato, é assim. Então,
A gente está lidando com essas notícias agora e precisa ter a prudência necessária para não sair afirmando tudo de forma fechada. Por isso que a ideia base é essa. No caso da pergunta do Bira, essas crianças que estão nascendo agora, e penso eu, em outras realidades planetárias, uma situação parecida, é produto do problema da origem do universo. E também de problemas genéticos ocorridos lá atrás. E aí eu vou ter que falar da Atlântida, mas isso pode ser compreendido como um outro painel para a gente estudar. Porque lá atrás, há mais ou menos 12, 18 mil anos atrás, no último período da lendária civilização dos Atlantes, o que mais se faziam eram experiências genéticas, misturando ser humano com animal, animal com isso aqui, ser humano com peixe, e a gente não sabe o que isso gerou do DNA humano. Então veja como a coisa ela é elástica. Ela não é tão fechada como a gente imagina. Acho que eu compliquei a cabecinha de vocês agora. Então, mas essa mistura de DNA aí pode criar meta-humanos no futuro. Sim. E essa pode ser uma razão de entendimento para pessoas terem esses estados anormais, né, de consciência. Mas aí isso que você está dizendo procede, e tem aquela ideia de que nós temos essa energia espiritual, que eu me referi há pouco, né, da Kundalini, que se ela pode, inclusive, ser despertada de maneira acidental. Um estresse que você sofre muito grande na vida desperta essa energia. E tem casos de pessoas, inclusive, que isso está registrado cientificamente, tá? Pessoas que não têm, no momento de grande aflição, não tem força nenhuma, consegue abrir a porta de um carro que está lá acidentado e você consegue ter força para derrubar a porta e você não sabe explicar por quê. O que é isso? O estresse é tão grande que libera certas endorfinas e essa energia e algumas toxinas, elas abrem o caminho, vamos assim dizer, né, para que essa energia espiritual ela acenda e você consiga... você está dizendo que uma pessoa conseguiu, uma mulher grávida conseguiu sair de um carro, de um acidente, num estresse tremendo e sim, ela conseguiu sair. E por que todo mundo não sai? Porque isso é processo acidental. Alguns terão mais predisposição genética, outros não. Eu já vi uns relatos assim, de mães, né? Que vai salvar o filho e faz feitos extraordinários, que não faria no estado normal. Exatamente. A coisa é complicada. É muito maluco isso aí. Esse assunto que a gente está conversando aqui é coisa de doido, mas a gente deveria parar um pouco e pensar que nós ainda não usamos nem mais do que 16% da capacidade do nosso cérebro. Só até 16% a gente usa. Aí a gente assiste filmes como Lucy, Destino do Júpiter, né? Que mostra que a gente tem coisas que... E aí? Vai além, né? Vai além. Vai além. Então, o ser humano ainda é uma caixinha de surpresas. Eu costumo dizer que nós somos uma bomba relógio a explodir o tempo todo. Só que né, tem que saber explodir no momento correto. Não, então, dentro disso que a gente está falando, uma coisa que a gente não falou também, que geraria, óbvio, se acontecesse meta aos humanos, que é uma coisa que o X-Men trabalha muito, o preconceito. Sim. Que é enraizado na civilização humana, né? Em 1963, 64, a KGB ela fez um treinamento com vários médiuns, clarividentes, psionicos, para, naquele período do conflito com os Estados Unidos, tentar interceptar não só, mas tentar ler o comando americano, antecipar o comando americano. Inclusive tem documentários aí no YouTube. Ou seja, os caras sabem que o ser humano consegue ler a distância, ver a distância, visão remota. Visão remota, isso aí. Tem um filme maravilhoso do Tom Cruise chamado Minority Report. Nossa, esse filme é muito bom. Né? Muito massa, bicho. Muito massa. Muito.
Eles antecipam o crime. Existem umas pitonisas que ficam mergulhadas na água, 3, né? E elas vão passando a informação para um computador central lá da delegacia de polícia, e elas conseguem antecipar o crime que ainda vai acontecer. Ou seja, isso aqui tem a ver com o fato que nós, seres humanos, podemos romper a barreira do espaço-tempo via consciência espiritual e ler lá fora desse espaço-tempo que ainda está por acontecer. Então os profetas descritos na Bíblia ou os clarividentes e místicos de todos os tempos não são uma caixa especial, não. Eles fizeram porque nós temos condições de fazer, né? Então, o que está para acontecer com a humanidade daqui a alguns anos, se a gente permanecer ainda vivendo aqui na Terra, é uma confusão, porque vai ter gente... Cara, eu poderia falar do metaverso, né? Poderia falar aqui de seres extraterrestres também. Inteligência artificial está aí, mas a gente, daqui a algumas décadas, a gente vai estar lendo o campo áurico do outro, vai estar sabendo o que o outro está pensando, cara. Isso vai... A questão do chip já virou fichinha no cérebro humano. É algo mais imersivo do que o próprio chip que os caras estão falando aí. É algo mais interno, entende? Então, esses meta-humanos, Semente, eles vão, com o tempo, eles vão, eu não vou dizer aflorar, porque não sei se é uma palavra boa, mas eles vão se tornar mais visíveis, eles vão sair da invisibilidade, eles vão ser mais perceptíveis, tá? E o grande problema é que os governos do planeta, eles querem criar uma casta especial diferente da grande massa humana. Sempre foi o objetivo das grandes elites fazerem isso. Existe já no mundo um exército planetário financiado por algumas nações do planeta para deixar esse exército muito poderoso e atuar no momento em que a raça humana possa ficar numa situação desesperada, por exemplo. Tem questões X aí para acontecer. Eu falei há pouco de asteroides, eu não citei, mas assim, não aprofundei, mas tem questões de conflitos com outras regiões do planeta, além do conflito atual do leste europeu, né, que a gente está vendo, mas eles estão no horizonte de eventos deles, vendo coisas que a gente não imagina. Teve um camarada que foi alemão, Werner von Braun, né, serviu ao... ele, cientista alemão, ele deu uma entrevista em 1946, 47, salvo engano meu. Se eu não estou errando aqui a data. E perguntaram para esse cara que tipo de tecnologia existe no mundo que a gente não conhece. O repórter perguntou assim para ele. Aí ele respondeu assim, olha, quer que eu seja bem sincero com você? Há uma defasagem de tecnologia, no mínimo, de 70 a 150 anos do que existe nos bastidores do mundo. Ou seja, os bastidores do mundo estão 150 anos à frente do que a gente tem hoje aqui em termos de tecnologia, em termos de artefatos. Ou seja, o que a gente tem aqui já é ultrapassado para essa galera desses governos do planeta. Mas isso é conspiracionismo puro. Não, pior que a informação. Aí isso é usado como conspiracionismo para dizer que isso é mentira, conversinha. Isso é conversinha. Só que isso foi dito por um cientista, cara. Em 1946, numa entrevista que ele deu, seriamente, ele ali colocou a reputação dele em jogo, né? Aí teve um camarada, ministro de Defesa do Canadá, Paul Hiller, que deu uma entrevista durante alguns anos, dizendo que ele travou contato com 4 tipos de raça de seres extraterrestres. Aqui na Terra. Aí, anos depois, ele diz, não, eu não só vi 4 tipos de raça, eu vi mais. Aí eu pergunto a você, esse cara vai ganhar o quê dizendo isso? Porque ele está pondo em xeque a reputação dele, né? Eu vi ET. Ele vai dizer isso a esmo, assim? Ele vai dizer isso porque ele quer ser o bonito da história? Tem algum fundo de verdade nisso. Sim, sim. Entende? Então, pode falar. Não, eu ia falar que dentro disso que você falou da tecnologia, eu já vi relatos que essa tecnologia que a gente tem hoje aí, de falar por celular, né?
via visor, né? Que deve... Quanto tempo tem essa tecnologia? Rapaz, eu que acredito que uns 10, 15 anos, se eu não estiver aqui equivocado. Acho que é o máximo, né? O máximo. Falaram que no exército americano eles já usavam isso aí lá antes dos anos 80. Sim. Eles já tinham isso aí. Um cientista brilhante chamado Nikola Tesla, tão genial quanto Einstein, dos inúmeros inventos que ele produziu, e ele participou de um chamado Experimento Filadélfia, que ele tornou um navio invisível. Isso está lá, isso não sou eu que estou dizendo, não. Ele consegue, por tecnologia, fazer isso. E o Nikola Tesla, ele morreu pobre, morreu perseguido, né? Mas ele inventou um bastão para tentar gerar energia livre de graça para todo mundo na Terra. Energia limpa, né? Energia limpa. Então, esse bastão você colocava numa determinada posição, junto com alguns artefatos e a própria areia, algo parecido assim, e você conseguia, não é sugar, mas conseguia criar nesse bastão um quantum de energia para você passar a semana, um mês, um ano. Aí o que fizeram com o invento dele? Patentearam isso e hoje a gente tem a energia que a gente paga todo dia ou todo mês para poder. Só que a tecnologia que eles não divulgaram para o público. Claro que não. Né? Então, veja, a gente está vivendo numa cortina de fumaça. É aquele conceito da Matrix mesmo. Tá? No começo da Matrix, no filme Matrix, das irmãs Wachowski, o Morpheus chega para o Neo. Eu vou dar para você aqui 2 pílulas. A azul, você volta para sua casa e você vai esquecer tudo que a gente conversou aqui, vai viver sua vida normalmente. A vermelha, se você tomar, você não vai poder mais voltar para a realidade de onde você veio. Você agora vai se tornar outro. A humanidade está na pílula azul e muitos poucos estão na pílula vermelha. E os que estão tentando abrir os olhinhos estão com medo ainda. Tem ainda uma série de processos, né? Ou seja, a gente vive num deep state, num estado profundo, onde o acesso à verdade ela é um perigo. Eu acho que alguém aqui já viu sobre a teoria do Platão, do mito da caverna, né? Sim, sim. Tá todo mundo arrumadinho ali, arrumadinho é ótimo, né? Tá todo mundo ali preso do pescoço aos pés, aí vendo umas projeções numa parede, de uns vultos passando, e eles ficam ali o tempo todo, até que um dia um doidinho daquele consegue se desvencilhar das correntes e sai correndo para fora da caverna. Ele recebe a incidência da luz do sol, logicamente ele vai se chocar com aquela luz que é muito intensa, então ele começa a diminuir o passo e cadenciando até sair da caverna. Ele sai, aí ele olha que beleza, tem um sol ali maravilhoso, olha só, tem vegetação, o ar aqui é mais puro, o céu é azul. Aí o que ele faz? Ao invés do danado sair e não voltar mais, ele tem aquela ideia, eu vou me sacrificar, eu vou voltar e vou contar para os abestalhados lá o que está acontecendo, porque a realidade deles lá é falsa, ilusória. A realidade é essa daqui. Aí ele vai, volta. Só que Platão é muito... Desculpe-me o palavrão, é muito escroto, né? Platão, ele não diz como é que o cara conseguiu se desvencilhar das correntes, só diz que ele saiu. Aí ele volta, conta para todo mundo lá o que aconteceu, e o que acontece com ele? Você é doido, você é um ridículo, vamos matar você. Aí Platão disse que o cara acabou sendo morto. Também Platão não disse como ele foi morto, já que estava todo mundo ali amarrado. Mas é a metáfora que ele utiliza, né? A caverna representa a ignorância. Quando a gente sai da ignorância, a gente vem o sol, que representa a verdade, o conhecimento, a lucidez, o bom senso, o equilíbrio, a sensatez. E isso aqui, infelizmente, não é patrimônio usual de todo mundo. É um patrimônio do ponto de vista... Nós temos isso como essência espiritual, mas a gente não está usando isso.
A gente está subutilizando essa capacidade de buscar o esclarecimento, essa condição de tentar entender a realidade fora da caverna, que esse mundinho aí, todo mundo dando opinião excessiva sobre tudo, usa as redes sociais para bater no outro, para acabar com a honra do outro. Isso não é vida, né? O Humberto Eco já dizia que a internet tornou as pessoas mais imbecis, ao mesmo tempo que ajuda a ter mais informação, mas a gente está transformando em cavalo de batalha as redes sociais, e isso não é legal. Porque isso é antiético, né? Que é a palavra que a gente tem que usar aqui de forma bem objetiva. Bem isso mesmo. O José, fazer uma perguntinha para a gente encerrar a nossa live aqui e fazer uma pergunta diferente para você, que como falamos bastante de seres extraterrestres, nossos irmãos estelares, né? No seu ver, né, seu olhar, se pousassem umas naves malucas aqui, tudo que é estado, São Paulo, Rio, Bahia, como você acha que o ser humano ia agir? Chegou, pousou e ficou. Tá lá. Muito pânico, muito medo, porque, veja bem, a própria indústria cinematográfica americana, Hollywood, que tipo de filme eles vendem quando tratam de ET? Que eles vêm aqui para dominar. Isso, vão invadir e vão destruir a gente. A ideia, em tese, ela tem lógica, né? Porque se eles dispõem de mais tecnologia do que nós humanos, e se eles conseguem entender que eles querem algum recurso natural do planeta e eles precisam destruir a raça humana, eles vão destruir. Eles não querem, né? Teve um filme com o Keanu Reeves, muito bom, cara. Como Nossa, ele era um ET, que ele é um ET, né? Nossa, o Klaatu, né? Eu esqueci o nome, mas é bom. Eu também, agora me deu um branco agora danado aqui. Mas o que esse filme mostra? Que aquela raça de seres veio salvar a Terra do ser humano. Não foi salvar o ser humano, não. Veio salvar a Terra, o meio ambiente, que o ser humano estava destruindo o meio ambiente, né? Então, se uma porrada de naves desce aqui no planeta, gente se suicidando. A Chegada, o filme. Não é a Chegada, não. A Chegada é outro, Roberto. Esse é o do Keanu Reeves. É de 1000 anos esse filme. Que no final ele entende a humanidade, né? Isso, exatamente. Ele consegue. Ele entende a dor dela, né? Eu não vou falar o final, não, porque agora eu vou estragar quem for assistir o filme, né? Mas ele consegue entender a emoção humana. O que deixa uma possibilidade para a gente pensar. Mas, respondendo para você, se essas naves pousassem agora aqui no planeta... É o dia que a Terra parou. O dia em que a Terra parou, e que é um filme clássico, inclusive. Clássico, um filme antigão, foi repaginado, exatamente. Obrigado aí ao Humberto. Aí, né? Humberto. Se essas naves pousassem agora, além do pânico, pouquíssimas pessoas iriam entender o processo, que estava em vigência, tá? Sim. Mas muitos iriam se decepcionar, como irão se decepcionar quando isso acontecer em algum momento lá na frente, com as religiões. Por quê? Porque todo mundo está esperando que, se isso um dia acontecer, ou algo parecido com isso, você vai ser arrebatado e vai ser levado para junto de Deus. Não vai acontecer isso. E aí? E se alguém criar uma linguagem ou um método de comunicação com o ser humano vindo nessas naves e começar a fazer um discurso e entendendo o que a raça humana está falando, isso pode acontecer. E como eu disse, que tem de tudo aí fora. Vocês estão fazendo isso com o planeta, esse governo está fazendo isso, isso está fazendo isso com o planeta, isso aqui, e desmascara a situação humana, e como é que a gente fica? Então, desde pessoas se suicidando, pessoas em pânico, pessoas entendendo que isso com um mínimo de equilíbrio psíquico, isso vai estar no meio da jogada, tá? Agora, quer uma notícia? Todos os 192 países do planeta Terra, nos seus gabinetes top secrets, já sabem que isso vai acontecer. Todos. Não há um que não tenha essa notícia guardada lá nos
nos seus gabinetes. Só Por estão que eles esperando não a revelam? hora. Por que eles não fazem o disclosure? Porque existe uma ideia, não podemos causar pânico, vamos deixar a humanidade até o último momento pensar que nada vai acontecer. Porque essa informação é privilégio para eles também, eles ganham com isso. Tá? Boa parte dos governos da Terra fizeram acordos com ETs. Isso está registrado por ufólogos seríssimos. Né? Aí fora que eu digo fora do Brasil, né? E daqui também, em troca de tecnologia que eles dão para a humanidade, eles recebem o quê? Eles vão... você quer o que em troca? Eu quero essa espécie aqui que vocês têm aqui de boi. Eu acho que eu estou criando aqui uma situação, né? Eu quero plasma humano, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom, então eu vou dar, então eu quero tecnologia que vocês... tudo bem, eu vou passar a tecnologia para vocês. Infelizmente isso acontece. E só para terminar com essa reflexão, com isso, né, do ET, tem um camarada de 2,5 metros a 3 vivendo no subsolo do aeroporto de Denver, com asas coreáceas, tipo da asa de morcego, o bicho parece um dragão. Ele fornece tecnologia para os americanos enquanto ele bebe plasma humano. E aí? Não é o homem-mariposa, não, como alguns devem estar pensando, é outra coisa. Olha aí. E assim segue, vão seguindo, né? Isso, o Bob Dean e outros que estudaram sobre isso, falaram sobre isso, até o Ike também falou. Então, esses caras, eu reputo como sendo sujeitos sérios, tá? Até que prova o contrário. E outros também, e o processo intuitivo nosso. Então, tem coisa que o Shakespeare dizia, entre o céu e a terra, nem a nossa vã filosofia é capaz de estabelecer né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode desconfiar a nossa vã filosofia. Então, é muita coisa vindo por aí no futuro. Com certeza. E brigadão, Josiane. Meu irmão, eu que agradeço Que sua isso, atenção. esse papo foi muito da hora. Vamos ter que fazer a segunda parte. Vamos fazer. Eu fico aqui ao seu convite aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente gerar essas reflexões maluquinhas, né, mas necessárias. Para a gente ter um entendimento um pouco melhor das coisas. Agradecer a todos do chat, tanto lá do nosso canal Josiane Antor, como aqui também o seu público me recepcionou aí muito bem. E dizer que estamos às ordens, estamos à sua disposição. Manda aí suas redes para a galera, né? Quem conhece aqui, para quiser entrar lá, Instagram, canal, tudo, pode mandar. O canal Josiane Antor, canal com M, né? Josiane Antor. Aí nós também temos o e-mail josianeantor@gmail.com, que é para as consultas de tarô, que eu também faço tarô, né? Nós temos o Instagram, que é o Josiane _Antor, que é o Instagram oficial. E eu fico, enfim, basicamente é isso, eu fico apenas agradecido pelo teu convite e esperar retornar assim para a gente continuar as nossas maluquices aqui, né? Com certeza. Beleza. Então, eu vou falar só para você dar uns 5 minutinhos para eu te dar um tchau nos bastidores que eu vou encerrar. Sim. Tá bom? Maravilha. Maravilhoso. E é isso, galera. Mais uma live topzera demais. Da hora. Obrigado pela presença de todos. Muito boa noite. E amanhã temos mais, né? Amanhã às 21 horas. Não percam. Quem puder, depois da live, ir lá comentar, que ajuda o vídeo a criar relevância. Por favor, comente. Dedo no like. Certo? Tamo junto. Beijo do Black e fui, papai! É nóis!